Estamos aqui na Casa Mansur, na Gabriel Monteiro da Silva, em São Paulo, onde viemos com profissionais de Ribeirão Preto para conhecerem o showroom, todos os sistemas que eles têm de envidraçamento de sacadas. E vim aqui especialmente agradecer o Cláudio pela parceria que nós começamos e que nós já começamos com bons frutos, e agradecer, só agradecer, porque eu fiquei impressionado com a estrutura que eu aqui vi. Eu que agradeço essa parceria com o Espaço Mais, para levar para Ribeirão Preto soluções que realmente agreguem e façam diferença no projeto de arquitetura. E estamos muito felizes aí com essa união. Seja muito próspera. Com certeza. Seja o início aí de uma longa jornada juntos. Com certeza.